Boa tarde, meus amigos do Voz da Toga, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas vocês estão, vai que tem alguém de madrugada aí. Tirem as togas, vamos conversar direito e hoje vamos para o nosso quadro Tribunal Nerd, um tribunal que vamos trabalhar com temas de direito relacionados à nossa cultura nerd, como mangás, animes, HQs. Não é o Toga na Poltrona, que vai ser outro programa. E meu amigo Gabriel está aqui hoje, que ele deu uma sugestão sensacional que a gente não pôde esperar para gravar. Conta aí, Gabriel. E aí, Flávio, e aí, telespectadores, né? Muita gente de madrugada, eu aposto, né, que o trabalho não para nunca. Gente, como o Flávio falou, a gente está querendo trazer algumas sugestões, né, hoje, um pouco mais nerds, no futuro, né, da poltrona a gente vai trazer séries, filmes. Se tiverem sugestões, deixem também nos comentários, que serão muito bem-vindos. E hoje a gente está aqui para falar de um mangá que eu não sabia que o Flávio conhecia, mas aparentemente conhece também, como bom nerd, que é Kingdom. Kingdom fala do período de unificação da China em que existiam os seguintes estados, né? Chamado período dos reinos combatentes, quando vários estados chineses viviam em guerra e houve uma guerra de unificação desses estados, né? Que eram, me perdoem aí, meu chinês não está muito apurado hoje, mas Qin, Zhao, Shu, Han, Wei, Yan e Qi. Então, houve esse período de guerras e Qin acabou, né, derrotando os outros estados e formando aí o que foi conhecido como a China moderna. É um mangá baseado em fatos reais, que o protagonista, digamos assim, político da história do mangá é o rei Eisei, que é uma versão ficcional do rei Qin Shi Huang, né? Você lembra aqueles combatentes de barro que encontraram lá na China? Eu esqueci o nome deles agora. Vou já pesquisar, só para lembrar os nomes, que realmente nome chinês a gente fica confuso. Qin Shi Huang e combatentes de barro. Você vai achar, é fantástico. Tem até documentário na Netflix sobre esse caso. E aí a gente acompanha, no caso do mangá, o protagonista é um moleque camponês que não tem muita expectativa de crescer tanto na vida, mas ele acaba tendo o sonho de ser um grande general e começa a desenvolver. Então é um militar com uma vertente muito militarista, então você vai ter ali táticas de guerra, táticas militares, assim, de um panorama visto por cima, então é algo bem diferente de um mangá normal. E por que eu estou trazendo para nosso programa? Porque há muitas vezes o questionamento dentro desse mangá em relação ao rei, ao Eisei, do porquê que ele está fazendo aquilo, né? Por que ele quer reunir todos esses estados combatentes e como que ele vai reunir todas essas culturas, idiomas, né? Alimentos, idioma, costumes, como é que ele vai reunir tantos povos dentro de uma mesma bandeira, dentro do mesmo território e não haver guerra e não haver confusão. E aí é que ele levanta a bandeira, ele fala sobre o império da lei. Sobre o império da lei, sendo todo mundo igual perante a lei, a gente consegue tratar todo mundo igual, não havendo nenhum tipo de privilégio, e é dessa forma que ele quer unificar todos os estados sob a mesma bandeira. Inclusive, isso tem umas discussões paralelas, porque quando alguém chega e fala, como assim todo mundo é igual? Não, tem escravo logo ali, tem. E algumas pessoas podem achar que uma pessoa que fale em todo ser igual perante a lei é um idealista, é um maluco, é uma pessoa que. Como assim as pessoas são iguais? Como assim você quer dizer que vai ter direito todo mundo? Mas e a gente da nobreza? Existe um dos antagonistas dele vai trazer uma visão um pouco mais cínica de mundo. Ele inclusive falava que quem deveria mandar era a economia e não o direito. Era o. Aí é difícil mesmo. O Elsei é o rei. O Ryofui. Ah, e o Fui, O Ryofui, ele queria
fala, não, pô, quem tem que governar o mundo não é o direito, quem tem que governar é a economia, porque se todo mundo está buscando lucro, todo mundo está buscando conforto, se todo mundo tiver esses bens, não vai ter guerra. Precisamente. Aí é Precisamente. uma visão, como é que a gente pode falar, é, cínica de mundo, talvez pragmática, muito prático, né? Você falar assim, não, pô, vamos ver aqui o interesse de todo mundo, vamos comercializar, vamos trazer, dar a cada um o que necessita para a sua economia prosperar, e aí o governo está unido. Exatamente. E aí o interessante é que o Eisei ele é tratado como um maluco, né, pelos outros estados. Né? Como assim o cara quer unificar? Como assim ele vai fazer tudo isso? E ele está com a visão lá na frente. Né? Então é uma visão de um povo antigo, né, mas com uma visão muito moderna nesse aspecto jurídico. E eu achei o nome Exército de Terracota. Terracota, boa. Exército de Terracota. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilha, compartilha, porque essas imagens vão ilustrar bem. Não, é porque eu falando, eu acho que não dá para ter a noção completa do que é o exército de terracota. É um negócio que eu particularmente eu fico impressionado com o que é. Olha isso aqui. Isso aqui existe, tá? Existe. Isso aqui foi feito para a tumba desse rei. Então, os artesãos eles construíram. Isso aqui são armaduras, são trejeitos do pessoal, né, na época histórica real, em que o rei morreu e eles fizeram esse exército de terracota que é gigantesco, tá? Que foi enterrado, né, entre aspas, foi colocado na tumba junto com o rei que existiu de E verdade, eles são né? diferentes, né? Eles E não aí, são iguais, os soldados. não são iguais. Realmente, cada soldado é individualizado. Só olha o rosto, cada rosto é diferente. E o mais interessante, eu não sei se você sabe dessa, Flávio, tem no documentário da Netflix, dá pra você ver o ranking ao qual pertencia, né, hierarquicamente na hierarquia militar, cada boneco desses. Então você consegue identificar a patente, né, não é ranking, a patente militar de cada um desses por meio da escultura. É um negócio espetacular, assim, é muito diferente. Infelizmente, né, ao longo da história esses bonecos foram quebrados, né? Hoje em dia tá sendo feito trabalho de restauração, mas o mangá se baseia nessa época. E, claro, assim, além da parte do direito, o mangá também tem vários momentos que te tiram da cadeira, né? Pro bom nerd, você fica impressionado ali com alguns momentos que aparecem. E assim, para quem a gente não conhece muito da história da China, a gente foi criado numa tradição ocidental, com a história da Grécia e de Roma. No máximo a gente vai ali na Mesopotâmia. A história da China é uma história muito rica, de mais de 5 mil anos, e a gente não entende como se chegou no estado atual. A gente só ouve falar da China, a China comunista, a China de Mao Tse, a China da Revolução. A gente não ouve o quanto isso são milenários. Eles até rebateram o Trump, né? Teve essas brigas do Trump com a China e eu acho que eles falaram, olha, a gente estava aqui há 5 mil anos, muito antes dos Estados Unidos existirem. E é verdade, não entrando nos méritos políticos, mas é um povo com uma história muito longa, né? Sim, sim. E eu digo, eu li agora um livro sobre a história da China. Coincidentemente, eu estou lendo Os Analectos de Confúcio, né? Porque É a base do taoísmo, né? foi a base da educação chinesa durante muito, muito, muito tempo. E a partir ali do que você lê, você começa a entender um pouco por que a sociedade deles cresce e pensa de uma forma muitas vezes bem diferente da nossa sociedade ocidental, né? Então é uma cultura que já vem de muito tempo, com características próprias e que muitas vezes a gente olha e fala, poxa, mas por que o pessoal pensa ou age dessa forma, né? Ele fala, cara, que eles têm já uma consciência, uma cultura, principalmente coletiva, né? Eu diria assim, em prol do próprio país, da própria terra, que muito vem aí de Confúcio, né? E aí eu participando aí no clube de filosofia,
tava doido para ler Confúcio, para entender realmente de onde é que vem aquilo ali. Por acaso eu tô lendo nesse momento. E é curioso, porque assim, quando a gente vai vendo no mangá, ele tinha. Qual é o nome? Legista? Não, como é que chama quem? O Rishi? Que ele foi chamado para começar as leis deles, os conjuntos de normas deles. Não vou lembrar, mas Legismo. especialistas em lei, Hã? né? Os especialistas em lei, né? Especialistas em lei. E a gente percebe da necessidade humana de regras. Há Sim. 5.000 anos atrás, a partir do momento de que uma família se une a outra, uma vila se une a outra, forma uma cidade, a partir do momento que um povo começa a entrar em contato com o outro, a partir do momento que um ser humano, acho que tem até uma frase, acho que foi do Robinson Crusoe, que a partir do momento que o Robinson Crusoe encontra com o índio meia-noite, a partir daquele momento nasceu o direito. Porque a partir daquele momento houve a necessidade de delimitação do que era de um e do que era de outro. Assim na China. Assim na China. Eles tinham necessidade de regras e isso ajudou a unificar o povo. E algo que se conecta muito com a nossa voz, né, com o nosso Voz da Toca, com o nosso projeto. Agora spoilers, tá, do mangá, para quem não lê, fica aí, sessão spoiler, né? É, no mangá, recentemente, o primeiro estado desses todos que eu falei foi conquistado por Queen. E aí todo mundo imaginou, isso é no mangá, tá? Não estou falando que isso aconteceu na história real não, mas no mangá pelo menos, é, a expectativa era, pô, Queen vai dominar aquele estado e vai ter um massacre completo ali dentro. E aí há uma subversão de expectativas no momento em que Queen, ao invés de destruir tudo para exercer sua dominância, na verdade ele tenta incorporar os outros dentro de sua cultura e respeita a cultura deles, não mata a família real do estado que eles conquistaram e passam a tentar incorporar essas pessoas dentro de suas tradições de uma forma mais pacífica, né? Então, numa nova guerra que eles estão enfrentando, parte do novo exército faz parte daquele outro estado que eles haviam conquistado. Mas não houve massacre, houve mais uma incorporação de uma forma mais pacífica possível dentro do mangá. Né? Então, de uma ideia de não enfrentamento, não destruição, não violência nesse aspecto. Né? Não violência sim, né? A gente está falando Sim, de estados em guerra. não deixa de ser uma guerra, Mas sim. de uma forma diferente de tratar as coisas, né? Então, eu acho que é uma ideia também que se conecta muito com a nossa perspectiva aqui do Voz da Toga, né? Que a gente tenta sempre trazer os problemas, trazer as discussões, mas sem enfrentamento, sem briga, mas com essa voz de solidariedade e explicação do que qualquer outra coisa. Perfeito, perfeito. Porque, mais uma vez, quando a gente fala dos juízes, fala de quem trabalha no judiciário, o imaginário popular muitas vezes vem que é feito para punir, é feito para castigar, além das críticas usuais que se faz ao Poder Judiciário, mas a lei não serve para isso, a lei serve para proteger. A existência de regras, ela torna a convivência em comunidade possível. Sem regras, o que o autor de Kingdom vai nos oferecer em vários capítulos, além da dramatização do que seria o estado do Hobbes, né? Do homem como lobo do homem, o que Já ia aconteceria. abordar isso aí já. Perdão? Já ia abordar isso aí Opa, já. vai, pode abordar. Não, vai. É exatamente isso aí que você está falando. Né? Colocar a lei, exatamente, homem lobo do próprio Porque nome. se não houverem regras, o que aconteceria? O que aconteceria se não houvesse uma norma? O que aconteceria se as normas fossem parciais, só servissem para punir a população em geral e não punisse os generais que descumprissem as regras? O que aconteceria se os nobres tivessem uma regra separada para eles? Tudo isso é abordado no mangá e vale muito a pena. Aí aqui fica mais outra coisa. Mas e se as leis forem ruins? Bom, é para isso que a gente elege representantes do povo e do Estado para representarem, né, os Estados e o povo lá no Congresso, lá na Câmara, lá no Senado, para poderem fazer essas leis e modificá-las, alterá-las ou fazer coisa nova ou revogar também, né, É. se for necessário. Então, fica aqui até a reflexão, né, E, e- e onde lembrando que eles passaram séculos em guerra.
A gente, quando pensa em história da Europa, né? Roma, as guerras romanas, mas pensa que a China tem um tamanho da Europa setentrional todinha e cabendo ali dentro. E ali eles guerrearam, 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 até que veio um maluco e começou uma proposta mais maluca ainda de como unificar aqueles povos tão diferentes, mas tão iguais. Pois é, exatamente. E bota maluco nisso, é o que o mangá mostra. Fala, todo mundo chama aquele rei de maluco, né? Ele foi lá e o rei real foi lá e conseguiu de fato unificar a China, né? O Estado moderno. Pode falar? Além disso, tu tem algum destaque sobre o protagonista, no caso, além do rei? Além Algum outro. protagonista, né, vem naquela ideia clássica dos mangás que você pode atingir seus sonhos, né? O nosso protagonista, o Rishin, né? Conta a história dele. Vamos lá, de onde ele surgiu? Cara, ele também é uma figura real, você sabe, Sim. né? Não da mesma forma, obviamente, mas ele era um camponês que foi descoberto por um grande general da época e que viu o talento dele. Então, ele, como camponês que não tinha muita expectativa de subir na vida, ele é incorporado ao exército, começa a se destacar e cada vez ele vai subindo mais de patente, né? Hoje no mangá, vai spoiler de novo, ele é um general e está tentando subir ao ranking de grande general abaixo dos céus, Que né? você Que eles mostra a chamam. imagem dele para todo mundo. E de Manda outro aqui. lado nós temos o Shin, que era um órfão, que vai ser um futuro marechal de estratégia dele, um órfão de guerra, e vai se tornar o maior general sobre os céus, maior autoridade, tirando o rei. É uma pessoa que vai também representar na China que é possível você mudar de classe social, mesmo num tempo de caos, que era o tempo da guerra das cinco nações. E você vê dentro do próprio mangá, os subordinados do Shin, eles toda hora eles comentam, né? Quando entra alguém novo e tal, não sei o que, fala, esse é o nosso general, veio, ele era camponês, não sei o que, e conseguiu virar general. Então é uma história que até dentro do mangá isso é bem comentado também, né? Pelos participantes do exército lá. E sempre me chamou a atenção, sabe? No mangá, quem mais me chamava a atenção era o Shin, não era o Asei. Você sabe uma cena que eu vou te falar que me arrepia até hoje, que esse aí tava no anime. Não foi do Shin. Eu adoro o Shin, né? Quem lê o Kindle e não gosta do Shin, pelo amor de Deus, né? Eu acho que Kindle é o mangá com mais momentos épicos por metro quadrado, eu gosto de falar É. assim, porque são aqueles momentos realmente que te tiram da cadeira. Mas eu esqueci, é o cerco a uma cidade em que se o exército inimigo ultrapassa aquela cidade já era. Eles chegam na capital de Queen, já era Queen. O rei, sabendo disso, ele vai até essa fortaleza, essa pequena fortaleza, não tem um exército muito decente, e ele, com o discurso dele, anima as pessoas, os jovens, velhos, mulheres, deficientes, a se levantarem e tentarem defender o cerco da elite de um exército muito maior do que eles. A Batalha de Então Sai, eles né? passam. Pronto, sai, exatamente. E ele, com esse discurso, ele levanta a moral de todo mundo e eles conseguem segurar ali até no último dia, no fatídico dia ali, chega o reforço. Que o pessoal não sabia que ia chegar, que era o segredo ali de guerra, que estava vindo o reforço, mas ninguém sabia. Então no último dia ali chega o reforço, mas só com o discurso dele ele consegue levantar todo mundo. E esse discurso serve de inspiração para o Shin fazer isso depois, como general, lá na frente para os subordinados dele também. Eu vou até pesquisar se essa história é real também, porque considerando que Sabe? a origem, né? Ah, Dá até o pra pensar mangá que vai esse ser livro de real, Esparta perfeito, veio concordo. daí. E como reflexões do Kingdom, nós já temos umas reflexões finais para o dia. Cara, eu acho que o papel não é endeusar as ações do Eisei. Sim, Eu acho cometeu erros que, também, que né? a questão é mais de reflexão,
né, do que é um grande sonho por parte do rei, por parte do Shin, saber que a gente consegue realizar grandes sonhos através dos nossos esforços, né? E para isso eu mostrei agora a foto do tempo de concurseiro, né? Mostra aí, eu não tinha nem ideia do que viria na minha vida nessa época. E, pô, depois disso aí fui analista, delegado, dei aula em cursinho, juiz. Não, muita coisa passou e assim, você sabe bem que você passou por isso também, né? Nossa, Nós aí de como é? carreira, a gente sempre acaba passando anos nessa briga aí de estudo para conseguir realizar nossos sonhos. E aí eu acho que Kingdom também puxa para esse lado, né, de grandes realizações. Eu acho que o outro lado também é pensar que papel a lei tem na nossa É sociedade, verdade. né? Eu acho que a gente tem hoje em dia desprezado um pouco o poder que a lei tem ou deveria ter, né? Então acho que aí fica uma reflexão, né? Muitas vezes a gente já nasce com as leis, já nasce com a Constituição promulgada e as leis em vigor e a gente não tem a real noção do papel que elas exercem dentro da nossa sociedade. É, E sem ela. isso me lembra duas coisas. Isso que o jovem hoje não viu o processo de formação das nossas leis, por isso que às vezes não valorizam, falam, ah, lei antiga, lei velha. E a gente tem que ter esse exercício de imaginar, e o Kingdom ajuda muito bem isso, nessa construção do Estado Nacional deles para própria formação ética do povo chinês, para tentar entender que se vocês vierem para a magistratura, por exemplo, ou forem para o executivo, ou para o legislativo, qualquer que seja o lugar, e forem exercer o poder, vocês vão exercer com uma finalidade e em prol de uma coletividade, não em mérito próprio. E o Kindle também mostra isso, mesmo que algumas atitudes dele sejam bem contestáveis, mas ele Sim, tinha um sonho, ele tinha uma finalidade de unificação. Talvez ele tenha sido um pouco extremo em alguns momentos, errado em outros, mas acho que havia uma vontade de constituição ali, sabe? Eu gosto muito dessa expressão. A Constituição ela tem poder enquanto acreditarmos nela. E é sim. importante que a gente exercite, traz muito mais benefícios à sociedade do que malefícios. A gente pode falar até do La Salle aí, né? Ah, La Salle. Papel. Qual que é? Você citou isso aí agora. A Constituição é a união das forças reais de poder que regem uma sociedade. E se o texto da Constituição não equivaler a essas forças, elas são um pedaço de papel. Folha de papel. É bem. A Exatamente. gente pode depois Bom, falar sobre os constitucionalistas. não, isso é maravilhoso. Mas enquanto a gente não acreditar que a Constituição tem poder, eu acho que isso é muito pertinente para os dias de hoje. Né? A nossa Especialmente assim, Constituição não traz muitos direitos e muitas vezes a gente ignora ou eles não são aplicados as ali pessoas têm que da se forma. perguntar assim, se realmente os fins justificam os meios, porque as pessoas hoje, para chegar a alguns objetivos, elas passam por cima de qualquer coisa, querem passar por cima da lei, querem passar por cima da Constituição. Isso eu acabei de ler em Confúcio. E lá na China, isso, como eu falei, Confúcio foi a base da educação chinesa durante muito tempo. Né? Mao Tse Tung na Revolução tentou dar uma quebrada nisso, porque ele acreditava que isso prejudicava, né, ali a economia chinesa, mas depois agora está havendo uma pequena retomada ali das ideias de Confúcio. E ele fala uma coisa interessante, que a pobreza ou a riqueza em si não são o caminho, né? É como você chegou lá que é o caminho de verdade. Então a Perfeito. pobreza e a riqueza em si não tem valor. O que tem valor é o modo como você chegou ali, é o modo como você se comporta diante daquilo ali. Então é uma ideia bem diferente. Né? Então é bem essa ideia. É, muitas vezes não é o fator da gente chegar em algum local, mas como que a gente chegou. Perfeito, Né? perfeito. E Eu acho que isso aí. se o nosso ouvinte quiser conhecer um pouco, entender essa alma dessas instituições, de como se chega no status atual, como isso pode influenciar a sua visão sobre o Estado brasileiro também, a importância da segurança jurídica, a importância das regras, a importância. é, São coisas que os manuais de doutrina vão ensinar, mas você também pode aprender
por outras mídias. E então a gente te convida para ler Kingdom. São 800. Vou assistir, tem anime Tem também, anime tá? também, tem anime de Kingdom. Eu Ignora a primeira temporada, vai só a partir da segunda. A primeira é terrível. tenho que confirmar. Inclusive, parece que vai lançar uma temporada nova. Eu tinha visto uma notícia há algum tempo atrás. Tomara, tá bom, tá num momento bom pra caramba. E, Quer dizer, eu sei porque eu sei o que que acontece. Dividiram a guerra no meio. pois é, agora vão terminar o arco. Espero que terminem, façam até o final. E que não pare, né? Tem tanta obra boa que do nada os autores entram em ato. Hajime no Ippo mesmo, Hunter x Hunter. Ah, mas a diminuir, coitado. É, Dor nas Costas. Ele tava cirurgiado. Espero que agora volte. E esse foi o nosso primeiro Tribunal Nerd, tratando de Kingdom, uma relação com o Estado de Direito, com o Império da Lei, uma relação rápida com Hobbes, com o que acontece se não houverem regras e por que nós precisamos de regras para segurar o Leviatã. Também falamos um pouco sobre, além dos gatos, e rapidamente sobre os concursos. E conclamamos vocês para mais uma leitura que pode trazer aí um engrandecimento crítico de todos vocês. E, gente, quem quiser, deixa sugestão, coloca aí filmes, séries, mangás, livros que vocês achem interessante. Quem sabe a gente também não pode conversar, todos nós juntos, E quem quiser né? participar, é só falar: olha, eu quero participar do programa. Ó, tem essa obra aqui que eu quero comentar, pô, fala com a gente. A gente conversa, tem uma conversa aí de direito e nerdice também. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro Tribunal Nerd, o seu tribunal para assuntos aleatórios e que nós vamos também conversar um pouco sobre direito. Gabriel, sempre é um prazer falar com você, meu amigo. Um bom plantão, que eu também estou de plantão. Estamos nesse intervalinho para fazer uma gravação. Já vou assinar coisa aqui já. Vamos lá, vamos para nossas últimos. Espero, por favor, que não entre nada às 5h59, por favor. É isso. Lady Murphy, tá? Amigo, até a próxima. Valeu, meu irmão. Até a próxima.